E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes apresento o ataque Drácula Frankenstein. E sim, esse é o nome real do ataque. É um ataque que vem aqui da abertura Viena, então temos peão E4, E5, cavalo C3, cavalo F6 e temos um jogo Viena tradicional, defesa Falk Beer. E normalmente o jogador de brancas nessa posição jogaria peão F4, ofertando o Gambito Viena. No entanto, a variante Drácula Frankenstein vem através de bispo C4. Um lance de aparência totalmente natural, mas que para muitos parece um erro tático. Por quê? Nessa posição existe uma tática extremamente comum de várias aberturas, principalmente aí derivada da defesa dos dois cavalos na italiana, na qual o jogador de pretas pode capturar o peão de E4 e ele está se achando um espertalhão, porque depois de cavalo toma E4, ele recupera o material com tranquilidade jogando o peão D5. E no processo ele acaba eliminando o único peão que nós tínhamos no centro. Então depois de bispo toma D5, dama toma bispo, a posição é muito inferior. E mesmo que nós joguemos um lance correto aqui, que seria um bispo D3 defendendo o cavalo, peão toma cavalo, bispo toma, mantendo aí a presença do par de bispos, a nossa posição se encontra inferior à posição das pretas. Então, o adversário joga esse cavalo toma E4 esperando essa tática extremamente comum. No entanto, o que ele não espera é que ele vai estar entrando agora no ataque Frankenstein Drácula, que recebeu esse nome pelo enxadrista Tim Harding, porque ele descrevia os ataques aqui como sendo assustadores e somente um nome como esse seria o suficiente para transmitir o medo aos seus adversários. Eu acho essa linha muito legal, é muito tática, muito densa taticamente, mas você depende aí do seu adversário, é claro, entrar na variante jogando cavalo toma E4. Se você é um jogador de alto nível, você já pode esperar esse lance como o lance padrão. No entanto, se você está jogando nos elos iniciais, eu acredito que isso vai ser uma coisa um pouco mais rara. Então, não se preocupe, fica até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar como você vai jogar caso o seu oponente não identifique a tática cavalo toma, peão D5. Se ele jogar outros lances, você vai reagir de outras formas e a Viena é muito forte e ótima para o jogador iniciante, porque ela tem linhas agressivas, divertidas de se jogar, independente do que o seu oponente acabe fazendo aqui, e eu vou cobrir essas outras linhas brevemente no final desse vídeo. Mas fica aí porque o ataque vale a pena. Cavalo toma E4, como nós já falamos, parece que foi um erro tático por parte das brancas, deixar esse lance passar. Não foi. O nosso objetivo aqui é jogar o lance intermediário dama H5. E agora nós estamos ameaçando checkmate na casa de F7 e temos uma vantagem muito grande de desenvolvimento em troca do peão. E o nosso adversário tem uma certa dificuldade de reagir a esse lance dama H5 ameaçando checkmate. Muitos erros comuns são cometidos aqui, por exemplo, como você pode ver, D5 é jogado simplesmente entregando o peão, porque a casa de D5 está protegida duas vezes. G6 é jogado e depois de peão G6, por exemplo, a gente vai jogar semelhante ao que a gente jogaria no mate do pastor, com dama toma E5 pegando a torre lá no canto, ou no mínimo depois de dama E7 capturando o cavalo de maneira total e completamente gratuita na posição. Ou dama F6 também é jogado, simplesmente entregando o cavalo. Espere que você vai ver algumas defesas meio bizarras, como essa, e o adversário perdendo em pouquíssimos lances. Mas mesmo que o nosso oponente jogue o lance correto, que é cavalo D6, voltando o cavalo, defendendo o mate em F7 e ameaçando o bispo ao mesmo tempo, a posição das pretas aqui está um tanto complexa de se jogar daqui para frente e nós vamos ameaçar mate diversas vezes ao longo do caminho. Vamos lá! Analisando a posição, nós podemos simplesmente capturar o peão de E5 com cheque e parece que é um lance legal. Só que depois de dama toma E5, dama E7, vamos ter uma troca de damas e um final que não é problema para as pretas, também não é problema para as brancas, mas é muito fora do espírito do que a gente está fazendo. Eu acho que, por exemplo, se você está querendo jogar o ataque Frankenstein Drácula, a última coisa que você quer fazer é levar essa posição para um final chato, pô. Você está jogando um ataque Frankenstein Drácula. Você precisa jogar para algo mais legal. Portanto, ao invés de você capturar o peão de E5,
você pode jogar o lance mais legal, que vai levar a uma posição muito mais taticamente aguda, que é o lance bispo B3. Você simplesmente tira o bispo da cara do cavalo, ameaça F7 aqui de maneira contínua, certo? E a partir dessa posição, os lances aqui vão variar um pouquinho entre duas linhas. Existe a linha com bispo E7 e existe a linha com cavalo C6. Vamos começar pela linha com cavalo C6, que é a linha mais ambiciosa para o jogador de preto. Isso tudo é teórico, isso tudo já foi jogado em partidas de mestre, inclusive pelo Bent Larsen, que já foi o terceiro melhor jogador do mundo em algum ponto. Cavalo C6 não é um lance incorreto, mas ele é um lance que vai forçar o jogador de pretas a perder material ao longo dessa partida. Aqui nós temos a vitória forçada da torre de A8 na posição, e isso não é necessariamente uma coisa ruim para o jogador de pretas, porque ele vai ganhar bastante desenvolvimento no processo. Só que ele não sabe disso. Geralmente o seu oponente que joga o cavalo C6 aqui está jogando simplesmente para defender o peão. Vamos lá, você tem uma ameaça de checkmate na casa de F7, e o único defensor do checkmate é esse cavalo de D6. Se você conseguir, de alguma maneira, ameaçar o cavalo, faz sentido que você estará trabalhando para dar o checkmate. Então, você joga o lance cavalo B5. Você está ameaçando tomar o cavalo em D6 e simplesmente dar o checkmate. E se o seu adversário resolve capturar o cavalo, pronto, ele perdeu o jogo de maneira simples e imediata. Mas, vamos lá, os jogadores aqui amadores vão ver que tem um checkmate sendo ameaçado e vão ver, por exemplo, que esse cavalo está ameaçando capturar o cavalo de D6. Por consequência, o jogador de pretas precisa defender a casa de F7. Mas a dama não pode defendê-la com dama E7 ou dama F6, que são lances super comuns, porque senão tem o duplo na casa de C7. Então, por exemplo, dama F6, que é um lance super natural de se jogar, vai perder para o simples cavalo toma C7. E você vai ver que esse cavalo toma C7 é temático na posição a partir daqui. O que as pretas têm que fazer? Tem que primeiro defender o mate jogando o peão G6. E você aí que está familiarizado com o mate do pastor, já sabe que a dama pode vir para a casa de F3 ameaçando o mate novamente na casa de F7. E aqui o jogador de pretas vai defender esse mate novamente, jogando, por exemplo, o lance peão F5, porque ele não pode tirar a dama. Lembre-se, ele gostaria muito de defender o checkmate tirando a dama, mas isso vai perder o peão de C7. Então, a tendência é que ele jogue peão F5. E agora a gente vai ameaçar o mate mais uma vez, só que agora com dama D5. E agora o mate está sendo ameaçado na casa de F7. E acontece que para as pretas não tem mais nenhum lance que defenda que não com a dama. É forçado para ele jogar ou dama E7 ou dama F6 perdendo a torre no canto. E essa é uma posição teórica que já foi jogada 66 vezes no total em partidas de mestres, e a avaliação dita aqui uma vantagem um tanto quanto expressiva para o jogador de brancas. A tendência é que o jogador de pretas vai jogar ou dama E7 ou dama F6, depois você captura o peão de C7 com cheque, rei D8 é forçado, captura a torre aqui, e agora você tem uma vantagem de material. Em troca, o jogador de pretas tem um centro de peões bem desenvolvido, duas peças controlando aqui o centro e uma dama para jogo. Mas veja só, as estatísticas não mentem. As brancas, quando chegam numa posição dessa, ganham muito mais da metade das partidas, e o computador já diz que a gente tem uma vantagem grande, não somente no material. A tendência é que o adversário jogue peão B6 para tentar prender o cavalo com o bispo B7. Sabendo que o cavalo vai ficar preso de qualquer jeito, eu recomendo que você simplesmente tome o peão de B6 e ganhe mais um peão no processo. E agora é simples, jogue, por exemplo, o lance cavalo E2 e faça o seu roque, e você assegura com tranquilidade no ataque Frankenstein Drácula a sua vantagem segura de material ao longo da posição. Se você viu esse vídeo até aqui e você aprendeu algo de novo, pô, no mínimo, você aprendeu que existe um ataque no xadrez que se chama Ataque Frankenstein Drácula. Então, se inscreve aí no canal, dispara o like para eu conseguir continuar trazendo conteúdos como esse. E se você tiver interesse em vídeos exclusivos para membros de xadrez posicional, considere virar membro por apenas R$ 5.
Certo, então nessa posição você já sabe que se o seu adversário jogar cavalo C6, você tem o cavalo B5 e a posição vai levar a um ganho de material forçado para o jogador de brancas de maneira teórica, não tem o que o jogador de pretas fazer. Mas e se ao invés de cavalo C6 tentando se ater ao peão extra aqui da casa de E5, o adversário ele simplesmente joga para fazer o roque. Ele joga bispo E7 de maneira simples, preparando o roque. Pois é, agora a posição é muito mais balanceada do que ela era antes. Você pode simplesmente aceitar capturar o peão de volta, jogando, por exemplo, dama toma E5. Depois do seu adversário fazer o roque aqui na posição, você segue, por exemplo, jogando aqui um simples peão D4 para desenvolver, pegar espaço no centro e tá tudo tranquilo. Então, cavalo C6 com o tempo da dama, você orienta essa dama para a casa de F4, para ficar de olho ali na casa de F7 e impedir, por exemplo, um torre 8 com cheques descobertos que seriam, de certa maneira, desagradáveis na posição. E agora, para você, jogador mais iniciante que não sabe mais ou menos como se joga a Viena, eu vou trazer para você o que é que você vai fazer caso o seu adversário não encontre a tática cavalo toma E4, que é a tática que vai justificar o nosso início aí de partida. Então, vamos lá. Digamos que você está jogando a Viena e o seu oponente joga de maneira totalmente diferente. Eu não vou te mandar para jogar uma abertura na qual você fique completamente perdido. Então vamos cobrir os básicos. Primeiramente, o lance mais forte para o seu adversário é o lance cavalo F6. No entanto, alguns jogadores vão jogar o cavalo C6, que é um lance um pouquinho mais lento e é um lance menos comprometedor. Não está ameaçando nada, está desenvolvendo as peças na ala da dama tranquilamente. Caso você veja esse lance cavalo C6, a tendência é que você siga de maneira normal, com bispo C4. E agora, o nosso adversário tende a nos copiar, ele tende a jogar bispo C5. E isso daqui é a variante copycat, ou a variante da cópia mesmo, porque o adversário está fazendo tudo igual nós fazemos. E ao invés de você seguir como se fosse uma italiana, jogando aqui cavalo F3, peão D3, não, você está jogando a Viena e você viu o vídeo. Aqui existe um lance avassalador para o jogador de brancas, que é o lance dama G4. Você pune o seu oponente por ter trazido o bispo de maneira cedo na partida e deixado a casa de G7 enfraquecida no processo. Ele não tem nenhuma defesa confortável desse peão de G7. Ele pode, por exemplo, voltar o bispo, que não é nada confortável. Ele pode jogar peão G6, que também não é nada confortável, porque agora ele gerou todas essas casas fracas ao redor do rei dele, que é para onde ele vai fazer o roque. Ou ele pode jogar, por exemplo, rei F8. E aqui nessa posição existe um lance que parece muito bom, mas ele é terrível, que é o lance dama F6. Aqui o jogador de pretas parece estar dando um contra-ataque fortíssimo. Você vai ter que gastar um tempo se defendendo do contra-ataque na casa de F2. Não é o caso. Esse ataque na casa de F2 não tem força. Ele é um ataque que ganha um peão apenas, você não precisa ter medo dele. A ideia para as brancas aqui agora é jogar cavalo D5 com tempo em cima da dama e ameaçando o peão de C7. Eu te falei que esse peão de C7 é temático na Viena e você deixa vir o ataque das pretas. Dama toma F2, você joga o seu rei para D1 e olha para a posição. Me diz, cadê o ataque do jogador de pretas? Ele não tem mais um único cheque aqui na posição. O cheque de F1 está coberto pelo bispo e a dama capturou um peão e foi isso. E agora o jogador de pretas tem dois alvos ameaçados na posição dele. O primeiro é o peão de C7 com cheque e ganho da torre. E o segundo é o peão de G7, sem cheque por enquanto, mas com ganho da torre também. Então a avaliação da posição aqui já é uma avaliação superior para as brancas. E o lance mais comum para as pretas aqui na estatística é o lance peão D6. E aí ele está esperando que você vai dar o duplo e pendure a dama. Mas aí depois de dama toma G7, você simplesmente ganha a partida posteriormente, porque você vai ter um ganho absurdo de material ao longo da posição, certo? O lance correto para o jogador de pretas, como indicado aqui, é o lance rei F8, que não é nem o lance mais popular, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. É o quinto lance mais popular e ainda assume desvantagem da perda do roque. E aqui você pode jogar cavalo H3 chutando a dama, depois cavalo toma C7, vencendo material ali ao longo da partida, beleza? E se o meu oponente entrar na linha correta,
ele, ao invés de jogar a variante da cópia, né, responder a cavalo C3 com o cavalo F6, que era o esperado, e depois de bispo C4 ele simplesmente desenvolve com tranquilidade, ele não captura o peão, ele não cai na isca. Aí você vai transpor essa posição para uma posição similar à de uma italiana. Por exemplo, se a resposta do seu adversário for bispo C5, você pode jogar o simples peão D3, protegendo-se daquela tática. Depois do seu oponente jogar o cavalo C6, você joga cavalo F3 aqui, e você tem uma posição super comum em uma italiana. E os planos aqui vão girar em torno de bispo G5, cavalo D5, pressionando ali na ala do rei, tá certo? Então, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Caso você não conhecia o ataque Frankenstein Drácula, se inscreve aí no canal e dispara aquele like, comenta aqui embaixo e até a próxima.